Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Depois que Elon Musk usou a rede social para acusar o ministro de censurar parlamentares e militares de oposição ao governo Lula e dizer que Moraes interferiu nas eleições de 2022, muitos agora estão dizendo que as eleições foram fraudadas. Deltan Dallagnol trabalhou como procurador da República por mais de 18 anos. É um dos responsáveis pela maior operação contra a corrupção da história brasileira. Ele coordena desde 2014 a Força-Tarefa de Procuradores da República, que atua na Lava Jato em Curitiba. Deltan foi o deputado federal mais votado do Paraná e o 7º mais votado do país. Em maio de 2023, Deltan teve o mandato cassado por uma decisão ilegal do Tribunal Superior Eleitoral. Filiado ao Partido Novo, Deltan trabalha como uma liderança política nacional de direita na luta contra a corrupção e na defesa da Constituição, da democracia e da liberdade. Deltan fez um vídeo que sugere que houve fraude nas eleições. Veja um trecho do vídeo. Eu quero relembrar as pessoas que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro e o Tribunal Superior Eleitoral tomaram uma série de decisões que favoreceram Lula ao longo das eleições. Como, por exemplo, acabou, antes agora das eleições, com a prisão em segunda instância, que soltou Lula. O Supremo Tribunal Federal anulou as investigações e processos contra o Lula, o que reabilitou Lula para participar da eleição. Mais ainda, o Supremo proibiu o uso das provas do Odebrecht para investigar o Lula. As investigações poderiam reiniciar em cima das provas do Odebrecht. Aí, o ministro da Justiça do Lula... o ministro do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski, que, claro, é hoje o ministro da Justiça do Lula, só coincidentemente, é uma grande coincidência, ele deu uma decisão proibindo o uso das provas do Odebrecht contra Lula. Deve ser muita coincidência. Em 14 de outubro de 2022, ainda, uma matéria jornalística mostrou que o TSE tinha 42 decisões favoráveis a Lula e apenas 6 favoráveis a Bolsonaro em casos de fake news. Isso quer dizer, então, que a direita faz mais fake news? Lula ainda teve o direito a 184 inserções de direito de resposta nas propagandas do Bolsonaro para rebater acusações como a de que ele seria corrupto e ladrão, por entender que violaria a presunção de inocência, como agora querem calar o Nicolas, que chamou Lula de ladrão. Por outro lado, o TSE negou pedidos contra Lula por ter chamado Bolsonaro de genocida, miliciano e fascista. 2 pesos, 2 medidas. Uma justiça que não mantém as suas balanças de modo imparcial, de modo cego, mas uma justiça que tem um olharzinho favorável a um dos pratos da balança. Aí vieram os inquéritos das fake news, dos atos antidemocráticos, das milícias digitais, todos mirando quem? A esquerda e a direita? Não, a direita. Inquéritos que atuaram, por exemplo, contra empresários de direita, por mensagens lícitas, legítimas em grupo de WhatsApp. Depois o próprio Supremo reconheceu isso, mas já estava claro lá no início que não tinha nada de crime. O próprio Supremo arquivou. E aí o Supremo fez buscas e apreensões, fez medidas de bloqueios em redes sociais contra a direita, de modo ilegal, indevido, depois reconhecendo que não tinha nenhum crime. Nesses inquéritos foram presas pessoas por meses sem acusação, que é totalmente irregular. Pessoas como Anderson Torres, Silvinei Vasquez, Mauro Cid, presos por meses e meses e meses, quando o máximo que a lei autoriza é 1 mês e 10 dias. Vieram ainda investigações contra Bolsonaro que não se justificam em estar no Supremo Tribunal Federal, porque ninguém ali tem foro privilegiado. Vieram buscas e apreensões contra Bolsonaro e Mauro Cid, por quê? Falsificação de cartão de vacina. Pior do que isso, é só investigação por importunação de baleia. Que seja investigada a falsificação do cartão de vacina, que seja punido, mas não é justificável uma busca e apreensão diante desse tipo de crime, de falsificação de cartão de vacina. Nunca vi, não se vê crime que não justifica uma busca e apreensão, ainda mais no Supremo Tribunal Federal. O que parece é que eles estão fazendo uma expedição de pesca, buscando provas, para depois justificar suas medidas com base no que eles vão encontrar no futuro, o que não é aceito em nenhum lugar democrático do mundo. Apenas num lugar chamado democracia inabalada. Aí veio a inelegibilidade do Bolsonaro, que foi no mérito contestada por muitos juristas que entenderam como desproporcional e relacionada ao nome da capa dos autos. Algo que a gente poderia discutir. Pessoas pensam por um lado, pessoas pensam por outro lado, mas dentro de todo esse contexto, é olhado com olhar de suspeição decorrente de todas essas outras decisões. Decorrentes do fato de que ministros falaram que venceram o bolsonarismo. Do fato de que ministros falaram que foi por responsabilidade deles que Lula está no poder. Ou mais ainda, para usar as palavras deles, que existe uma lua de mel entre o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal. Vieram ainda condenações pelo 8 de janeiro com uma série de irregularidades e penas desproporcionais, mais uma vez apoiando quem? Apoiadores de Bolsonaro. Sem provas individualizadas, sem acusações individualizadas.
Houveram ainda buscas e apreensões, como a de Carlos Jordi e Carlos Bolsonaro, com fundamentos risíveis, sobre coisas que visivelmente não eram criminosas. E quando há crime, a minha defesa é que se investigue, que se puna dentro do devido processo legal. Mas nesse caso, sequer indicativos reais de crime existiam, indicando que mais uma vez se queria era fazer pesca probatória. Se o Supremo quer ser visto com respeito, como um órgão de justiça cega e isenta, que ele faça por merecer. Mas o que nós temos visto é uma justiça que atua de modo completamente diferente, num disparate, tratando de modo muito diferente os iguais, com 2 pesos e 2 medidas, para a direita e para a esquerda. Então, quando Elon Musk vem e fala que houve uma interferência nas eleições, ele acaba colocando em palavras corajosas aquilo que muitos brasileiros sentem e pensam, com base nos fatos do... Uma pesquisa feita pela Quest mostra que 1/3 dos brasileiros acredita que as eleições de 2022, vencidas pelo presidente Lula, foram fraudadas. 32% da população creem ter havido fraude eleitoral no último pleito. No YouTube tem um vídeo do professor Rafael Procópio que explica detalhadamente a diferença de pontos que Bolsonaro teve a mais que o Lula. Veja um trecho da explicação do professor. Presta bem atenção, meu nome é Rafael Procópio, o seu professor de matemática. Muita gente está contestando o resultado das eleições de 2022 simplesmente por conta da média aritmética do percentual de votação do Bolsonaro e do Lula. Então aqui do lado esquerdo são os percentuais do Lula em cada região. Do lado direito, os percentuais do Bolsonaro em cada região brasileira. Então eu vou somar todos esses valores e dividir por 5, já que são 5 regiões. Vou começar aqui então pelo Lula. Então vamos lá, é o seguinte. 69,34 mais 48,97, somado ainda com 38,16 mais 45,74 e a última região ali 39,79%. Vamos ver agora aqui quanto que dá do Bolsonaro. Vou apagar essa daqui. O Bolsonaro, vamos lá, no Nordeste, 30,66 mais 51,03, somado aqui ainda com 61,84 mais 54,26 e, para finalizar, 60,21. Somando todo o percentual aqui do Bolsonaro, deu 258. Dividindo esse valor aqui por 5, isso dá 51,6% de média. E aí muita gente, com base nesses valores aqui, da média de votação, ó, Lula com 48,4 e o Bolsonaro com 51,6, falou assim, não, né, isso aí tá estranho. Como assim o Bolsonaro teve uma média percentual maior que a do Lula e o Lula acabou sendo eleito? Bom, porque não é assim que a gente verifica a eleição no Brasil, né? A eleição no Brasil é a quantidade bruta de votos. Então você tem que olhar não para o percentual, e sim para a quantidade de votos que cada candidato recebeu. O Lula venceu só no Nordeste. Repara que no Norte, no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste foi o Bolsonaro que venceu em todas essas regiões. Porém, o Brasil, como é uma unidade, né, uma coisa só, é um país só, e aqui não tem o coeficiente eleitoral, aquele negócio proporcional, não tem nada disso, vale a quantidade bruta de votos que o Lula acabou vencendo então. E para terminar este vídeo, deputado Nicolas Ferreira sugere que Supremo Tribunal Federal interferiu em eleições presidenciais. As declarações do Elon Musk, se for verdade, de fato mostram que nós não estamos vivendo uma situação de normalidade no nosso país. E é impressionante como somente o presidente do Congresso e a mídia escrava trata como se não estivesse acontecendo nada, horas. O segundo homem mais rico do mundo tem feito sérias acusações, tanto ao Supremo Federal como também ao TSE no período das eleições, e não é simplesmente levado em consideração. Mas quero lembrar aos senhores de que quando o porteiro do condomínio do Bolsonaro disse algo, a palavra dele foi relevante para poder colocar
como se Jair Messias Bolsonaro fosse o mandante da morte da vereadora Marielle. Agora, vamos lá, vamos ver os cenários. Se caso o que Elon Musk está falando é mentira, vocês saem ganhando. E nós saímos envergonhados, afinal de contas, nós de forma ingênua e inocente acreditamos na palavra de um bilionário. Mas se for verdade, senhores, nós estamos diante do maior caso de escândalo do nosso país, diante de uma possível interferência do tribunal com as eleições presidenciais aqui no nosso país. E ora, qual é o prejuízo de, por exemplo, nós gerarmos uma investigação, colocarmos aqui a CPI do abuso de autoridade, ou até mesmo investigarmos, afinal de contas, o prejuízo será para quem? O prejuízo de investigação não é para ninguém, a não ser para quem talvez queira esconder algo. É impressionante como nós vemos as coisas acontecer aqui no Brasil, e são pouquíssimas pessoas que de fato estão entendendo a gravidade de defender a nossa liberdade. E quando foi dito isso na rede social, é impressionante como a esquerda, que sempre diz defender a liberdade no nosso país, tem pedido mais censura. O mentor do maior escândalo de corrupção do nosso país, José Dirceu, discursando no Congresso Nacional. E vocês querem dizer que, na verdade, criminosos são aqueles que querem defender a liberdade na internet? Vocês realmente querem que o mundo acredite que somente a esquerda é democrática no nosso país? Espera aí. Que pessoa de esquerda no nosso país hoje tem suas redes sociais bloqueadas, eu pergunto? Qual parlamentar de esquerda já teve as suas contas bloqueadas? Eu tive as minhas contas bloqueadas logo após as eleições do ano passado, e até hoje eu não sei o porquê disso. Eu não tenho acesso aos autos. Nós temos hoje pessoas usando tornozeleira eletrônica e sendo condenadas a apenas de 16 anos, porque fizeram baderna aqui no Congresso Nacional. Os black blocs que destruíram e cansaram de fazer bagunça aqui no nosso país foram absolvidos. Enquanto temos pessoas que não têm uma linha na sua ficha criminal, sendo condenados a 16 anos, tendo as suas famílias destruídas, simplesmente porque fizeram baderna aqui no Congresso, que a esquerda cansou de fazer. Agora eu faço mais uma pergunta: qual deputado corrupto ou político corrupto do nosso país usa a tornozeleira eletrônica? Qual corrupto que foi condenado por desviar bilhões de estatais está hoje preso? Absolutamente ninguém. Eu quero agradecer, muito obrigado, Elon Musk. Se for verdade o que o senhor está dizendo, nós estamos diante do maior escândalo de interferência do judiciário nas eleições brasileiras de todo o mundo. Chegaram à conclusão que até os bebês sabem no Brasil, que a eleição foi a maior fraude eleitoral da história. Agora eu quero saber a sua opinião. A urna eletrônica é confiável? As eleições foram fraudadas? Deixe seu comentário abaixo e até um próximo vídeo.